Salut! Seja muito bem-vindo de volta ao canal da 123 Francês. Hoje a gente vai aprender 10 palavras do francês que, na verdade, vieram do inglês. Isso é uma coisa que confunde um pouco os alunos do nosso curso Francês Essencial, que é o curso fechado da 123 Francês. Quando você estuda francês, você acaba se deparando com palavras e você pensa, caramba, mas eu acho que essa palavra também existe em inglês. Será que eu tô ficando louco? Aí você fica meio confuso, não sabe se está viajando, se você está misturando as línguas, não sabe como pronunciar aquela palavra em francês, mas isso é normal. Sabe por quê? Porque 4% das palavras do francês realmente foram emprestadas, digamos assim, do inglês. São essas palavras que você vai aprender na aula de hoje. É claro que existem outras, mas a gente escolheu as 10 mais utilizadas no dia a dia pelos franceses. Você quer aprender francês de graça? Então inscreva-se no canal da 123 Francês, ativando o sininho para você ficar por dentro das nossas novidades. Porque logo logo vamos fazer outra aula sobre as palavras do inglês que vieram do francês. E você não pode perder. Aproveita e já dá logo um like nesse vídeo para a gente saber que você se interessa por esse assunto. Vamos à nossa lista de 10 palavras em francês que na verdade vieram do inglês. 1. Weekend. Uma das palavras do inglês mais usadas na língua francesa é weekend, que quer dizer final de semana, né? Ela se escreve igualzinho ao inglês, só que a única diferença é que em francês a gente escreve com um hífen, un tiret. Veja, un weekend, e não tudo junto. Qu'est-ce que tu fais ce weekend? O que você faz esse final de semana? Responde para mim nos comentários. Um detalhe, no Canadá, as pessoas podem usar a expressão fin de semaine no lugar de weekend, porque fin de semaine é um francês arcaico e no Canadá a gente fala um francês mais antigo, um francês mais próximo da época da colonização francesa, entende? Na França, as pessoas praticamente só usam a palavra weekend mesmo. Fin de semaine é reservado para um uso mais formal e até mesmo literário. 2. Cool. Essa é uma palavra muito, mas muito usada mesmo em francês. Cool. Aqui tem uma diferençazinha de pronúncia, né? Cool. O L é pronunciado de uma maneira bem clara em francês. Olha só. Cool. Na ponta da língua, ela encosta lá no céu da boca. Cool. Já em inglês, a gente diz cool, né? O L praticamente desaparece. Então, em francês é cool. A gente usa essa palavra cool em francês para dizer legal, bacana. Com certeza, tem outras palavras em francês que exprimem a mesma ideia, como, por exemplo, super e génial. Mas essa palavra cool, que veio do inglês, é muito, mas muito usada mesmo na França. E se você está achando que esse vídeo é cool, então dá um like pra gente. 3. Sanduíche. Sanduíche é uma palavra que até mesmo o português adotou, digamos assim, do inglês, não é? É o nosso famoso sanduíche. Só que em francês a gente vai escrever sanduíche igualzinho à palavra em inglês. Mas existe uma diferença de pronúncia importante. No geral, a sílaba forte das palavras em francês é sempre a última. Isso também pode acontecer com a palavra sanduíche, porque a gente capricha no som de sh, sanduíche. Já em inglês a gente diz sandwich, não é? E se eu estiver falando errado a palavra sandwich em inglês, vocês me perdoem, mas é que francesa, para falar inglês, é uma tragédia, acho que está no nosso DNA. A gente não acerta as palavras em inglês. E agora, vou dar um exemplo. Tu veux un sandwich au jambon? Você quer um sanduíche de presunto? Um detalhe, em francês, às vezes as pessoas omitem a palavra sanduíche ou até baguette, que é um sinônimo para falar de sanduíche. E a pessoa pode falar simplesmente assim, un jambon beurre, por exemplo. Un jambon beurre é um sanduíche que vem só presunto com manteiga. Beurre é manteiga. Ou então a pessoa também pode dizer un jambon fromage, que é simplesmente um sanduíche de presunto e queijo. É bom saber disso. 4. Le steak. Já que estamos falando de comida, não podemos esquecer do famoso steak. Os franceses também usam muito a palavra steak, que veio do inglês, steak. Mais uma vez, a pronúncia muda ligeiramente. Em vez de steak, como em inglês, no francês se diz com o E aberto, assim ó, steak. Um steak é uma fatia de carne vermelha, que a gente pode traduzir por bife em português, ou até mesmo filé. No Brasil, às vezes se usa essa palavra para se referir àqueles hambúrgueres feitos de carne moída.
Nesse caso, em francês, a gente vai dizer un steak haché. Haché significa moído. Un steak haché é um hambúrguer de carne moída. E toi, tu aimes le steak haché? Responde para mim nos comentários. 5. Budget. Budget é outra palavra emprestada do inglês que é muito utilizada na França. Nas duas línguas, ela significa orçamento, ou seja, diz respeito a uma certa quantidade de dinheiro que se tem para gastar. Aqui também existe uma diferença de pronúncia importante entre a palavra budget, em inglês, e budget, em francês. A sílaba forte é a última, budget. Não se pronuncia esse T no final, porque a regra diz que não pronunciamos a maioria das consoantes finais em francês. Se você quer saber mais a respeito disso, você pode assistir ao nosso vídeo sobre a pronúncia francesa, tá legal? Mas só depois de terminar de descobrir quais são as 10 palavras emprestadas do inglês. Ainda sobre pronúncia, preste atenção no biquinho U, na hora de falar budget. É com biquinho, o U, budget. Em inglês é budget. 6. Camping. Le camping é um acampamento, tanto em francês quanto em inglês. Mesmo se a palavra é idêntica, a pronúncia também muda um pouquinho dentro da língua francesa. Mais uma vez, a sílaba forte é a última, assim como nos outros casos que acabamos de ver. Já em inglês, é algo parecido com camping. Mais uma vez, me desculpem se eu estiver falando errado. Em francês, a gente diz camping, fazendo o som de G no final. Eu sei que é feio, mas é assim, ó. Camping. Se você falar camping, ninguém vai entender do que você está falando. É importante saber que em francês a palavra camping não é considerada um verbo como em inglês. Ela é considerada um substantivo. O que significa que para dizer que você acampa, você deve dizer je fais du camping. Ou seja, você deve usar o verbo faire, que significa fazer, junto com a palavra camping. Je fais du camping. Avec ma famille, on fait du camping tous les week-ends. 7. Fan e star. Não existe uma palavra em francês para falar de fãs. Por conta disso, os franceses pegaram emprestado a palavra fan, do inglês. Fan. Mais uma vez, uma diferença de pronúncia bem importante, porque em francês o A é bem aberto, fan. Mas não para por aí não, viu? Os franceses também pegaram emprestado a palavra star, do inglês, star. É uma palavra que usamos em francês para se referir a pessoas famosas, tipo cantores, atores, enfim, celebridades. Em vez de dizer star, como em inglês, se diz star, com R francês, star. Se você tiver dificuldades com a pronúncia do R, nós temos um vídeo dedicado exclusivamente à questão do famoso R francês. Não se preocupe. 8. Apesar da palavra entrevista existir em francês, se diz entretien, muita gente prefere usar a palavra interview, que vem do inglês. Se diz assim em francês, interview, interview. Mas atenção, tem uma distinção entre entretien e interview. Quando um francês usa o termo entretien, ele está provavelmente se referindo a uma entrevista de emprego. Ao passo que quando ele usa a palavra interview, ele muito provavelmente está falando de uma entrevista para um jornal, para uma revista, um programa de televisão, de rádio. Entendeu a diferença? Entretien, entrevista de emprego. Interview costuma ser uma entrevista para um jornal, uma revista, a rádio. Vou dar um exemplo. Tu as vu la dernière interview de Carla Bruni? Ou então, et ton entretien? Ça s'est bien passé? E sua entrevista? Correu tudo bem? 9. Babysitter. Pois é, em francês as pessoas dizem muito a palavra babysitter, que, como você pode facilmente perceber, veio do inglês, né? La babysitter, tem que caprichar nesse som de T aí, babysitter, é a pessoa que cuida das crianças quando os pais não estão. Quando eles saem para jantar fora, ir ao cinema ou coisas do tipo. Também existem outros termos para se referir às babás que cuidam das crianças, como a palavra nounou ou então une fille ou un garçon au père. Contudo, a mais usada, sem dúvida, é babysitter, que veio do inglês. Como no exemplo, la babysitter va chercher le petit garçon à l'école. 10. Kidnapping. A palavra sequestro em francês veio do inglês, kidnapping. Mas agora você deve ter percebido que a pronúncia muda muito, né? Kidnapping. Mais uma vez, a sílaba forte vai ser a sílaba final, kidnapping, com uma forte pronúncia do P,
kidnapping, diferente de kidnapping em inglês. E mais uma vez também, os franceses capricham no som do G, kidnapping, sendo que em inglês ele praticamente desaparece. É claro que também existe a palavra enlèvement em francês. Significa a mesma coisa, mas ela é muito menos comum. É mais comum você ouvir a palavra kidnapping em uma notícia de jornal, por exemplo, un fait divers. E até existe um verbo em francês que veio da palavra kidnapping. É o verbo kidnapper, que significa sequestrar. Ele é derivado da palavra inglesa kidnapping. E, por sinal, gangster também é uma palavra que o francês emprestou do inglês. Gangster, gangster. O português também fez isso, né? Além dessas 10 palavras que a gente viu na aula de hoje, existem outras palavras como basquete, tênis, bus, ônibus, boss, chefe, job, trabalho e muitas outras. É muito comum usar palavras iguais em francês e em inglês. Isso acontece porque o francês pegou várias palavras emprestadas do inglês e o mesmo ocorreu com o inglês, que pegou quase 70% do seu vocabulário emprestado do francês. Pois é isso mesmo que você ouviu. Alguns linguistas estimam que 7 em cada 10 palavras inglesas vieram do francês. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. O mais importante é que você se lembre que a pronúncia nas duas línguas, no francês e no inglês, não é a mesma. Ela sempre é um pouquinho diferente. E é por isso que eu paguei o maior mico aqui, tentando chamar a atenção entre a diferença de pronúncia. E você? Conhece outras palavras que são idênticas em francês e em inglês? Deixe um comentário contando pra gente quais palavras vocês conhecem. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like. E se você ficou curioso para saber quais são as palavras em inglês que vieram do francês, se inscreve no nosso canal ativando o sininho para que você fique sabendo assim que lançarmos esse vídeo. Alors, merci beaucoup, thank you very much, et à bientôt. Bye bye!